Olá, bem-vindos de volta a mais uma Conversa com Propósito. Eu sou André Caldeira, sou sócio fundador e CEO do Grupo Propósito. Eu sou um headhunter, eu sou um entrevistador profissional e um profundo interessado na história das pessoas, no propósito dos profissionais, das pessoas e das organizações. Conversas com Propósito é um podcast com frequência de novos episódios quinzenais, onde eu convido, a partir de uma curadoria pessoal, pessoas que eu admiro, que são conselheiros e conselheiras, CEOs, membros de empresas familiares, C-level, enfim, pessoas que têm muitas histórias e muito conhecimento para compartilhar comigo e com você que acompanha a nossa iniciativa. O podcast está disponível no YouTube e no Spotify e eu agradeço novamente pela sua audiência e por estar aqui com a gente. A minha convidada de hoje é uma pessoa muito especial que eu já conhecia das redes do mercado, mas eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente agora há cerca de 1 mês e meio, onde nós estivemos juntos num retreat em Campos do Jordão. Cláudia Elisa. Cláudia, super obrigado por estar aqui comigo hoje e por aceitar o meu convite. André, eu é que me sinto honrada de fazer parte, como você falou, das pessoas que você quer ouvir, referência. Então, para mim é muito bacana. Muito bom, viu? Eu vou fazer uma apresentação mais formal tua, né? Fiz a minha lição de casa e depois a gente vai engatar numa conversa. Cláudia Elisa Soares, ela é carioca, tem 56 anos, temos a mesma idade e mais de 35 anos de experiência profissional. Aos 17 anos, a Cláudia trocou uma carreira voltada para a arte, como pianista, cantora e sapateadora, para entrar no mundo empresarial. Ficou 17 anos na Ambev, onde entrou como trainee e saiu como diretora. Depois ocupou posições C-level no Grupo Pão de Açúcar, na Via Varejo, na Votorantim Cimentos e também na FENAC. Atualmente, ela atua nos conselhos de grandes empresas abertas e fechadas, como Camil Alimentos, CPFL Energia, Smart Fit, Beneficência Portuguesa de São Paulo e Grupo Cassol, onde inclusive é a presidente do conselho. Anteriormente, ela atuou como conselheira na TOTUS, na Arezzo, no Roldão Atacadista, na Tupi, na Iven Construtora e também no IBGC, entre outras organizações. É coautora dos livros Mulheres ESG e Mulheres no Conselho. E apresentadora do podcast Liderança em Pauta, mais um ponto em comum que a gente tem. Além disso, Cláudia é investidora em startups, escritora, palestrante, mentora e influenciadora digital, compartilhando conteúdos também em seu canal no YouTube e no podcast Liderança em Pauta. Mãe de 3 filhos, Davi, com 25 anos, Simon, com 22 e Sofia, com 20. Haja fôlego para tanta coisa. Eu tenho 1 zilhão de perguntas para a Cláudia, mas vamos começar. Cláudia, eu vou começar com você numa pergunta que eu fiquei pensando, né? A gente já se conhece e eu queria que as pessoas te conhecessem melhor. Então eu queria trazer uma figura de referência da sua vida pessoal, o seu pai, sua mãe, professor, um mentor. Quem que você citaria como uma pessoa que realmente deixou uma marca importante em você como pessoa, como ser humano? Por que você traz o exemplo dessa pessoa? E quais são os aprendizados com ela? Cara, como eu já tô com 56, não é só uma pessoa que passa pela vida da gente e que deixa a marca, né? É, eu diria que quando alguém me pergunta assim, alguém que deixa marca em você, eu gosto sempre de falar da minha mãe, né? A minha mãe é uma pessoa que não teve a oportunidade de estudar, porque os pais não a deixaram estudar, mas uma mulher muito inteligente, uma pessoa corajosa, verdadeira, honesta, sabe? E que sempre criou eu e meu irmão naquela coisa de que não, tem que fazer melhor, tem que ser o melhor. Então, realmente uma coisa de busca de excelência. Tem um lado muito bom, mas eu confesso que depois teve algumas coisas que a gente tem que fazer uma terapiazinha na vida, né? Porque Opa, a diferença todos entre nós. remédio e veneno é a dose, né? Então eu Isso. acho que a dose dela de,
assim, de busca, né, de ser realizadora, eu acho que assim foi bom. Eu não tenho dúvida que me levou e me empurrou para ser o que eu sou e para chegar onde eu cheguei. Mas ao mesmo tempo também coloca a gente muito numa busca do dever e não necessariamente do prazer. E eu acho que o equilíbrio dos dois ao longo da nossa vida, ela é importante, porque a vida é um sopro, né? E se a gente vive só pensando no dever, passa muito rápido e depois a gente olha para trás e pode eventualmente ter algum tipo sei lá, de tristeza, né, ou de arrependimento. Uma Sua mãe, pessoa, só para saber, sua mãe é viva? sim, eu tenho Que idade ela tem? minha mãe e meu pai são vivos. Minha mãe tem Uhum. 86 anos, fez agora dia 7 de maio de 24. Meu pai Olha tem só. 92 anos, fez agora no dia 16 de maio de 24. E no dia 16 de maio, que é a data de aniversário de meu pai, eles completaram 60 anos de união. Eles não vivem mais juntos, né? Minha mãe mora no Rio, meu pai em São Paulo, né? Mora comigo já há 17 Uhum. anos, meu pai. Mas assim, mas se dão bem, se dizem casados, coisas da geração Sério. dele. E aí, Sim. e foi muito bonito. Eu dei uma festa aqui em casa para eles esse ano, né? Agora no mês de maio. Que bacana, que bacana. Você ia mencionar uma outra pessoa? E aí eu ia mencionar, assim, mais numa visão de trajetória profissional. Eu tive duas pessoas que eu acho que foram muito marcantes na maneira como eu, como executiva, eu acho que eu fui para um outro patamar como executiva, Uhum. que é o Cláudio Galeazzi, que era o presidente, né, o CEO do Grupo Pão de Açúcar, quando Do ele me GPA. contratou, agora Uhum. GPA, né, eles estão chamando de GPA, em agosto de 2008, e o próprio Abílio Diniz, que era o acionista, presidente do conselho, e que eu tenho a honra de dizer que a minha mesa, não, a gente sentava numa sala compartilhada, né, e a minha mesa era do lado da mesa do Abílio, né, o que era um motivo de muito aprendizado. Então, assim, os dois foram exemplos e basicamente por quê? O Cláudio Galeazzi, porque era uma pessoa muito hábil, né? Muito sólido assim com ele próprio, sabe? Uma excelente autoconfiança. Então ele brincava com a gente, né? Vocês vão trabalhar e eu vou levar o mérito. Então é muito interessante quando alguém consegue estar numa fase, numa idade que se desprende mesmo de toda o ego e consegue ter isso, né? Assim, genuíno, e me ajudou muito, me ensinava muito como entrar na hora certa, né? Imagine que eu fui para o GPA depois de 17 anos de Ambev, onde você ganha uma cara, né? Se adapta àquela cultura. E aí, de repente, no GPA era muito diferente. E a posição inicial no GPA era qual? No GPA, eu já entrei como vice-presidente de RH, sem nunca ter sido vice-presidente de RH anteriormente. Ou seja, eles brincam, né? Assim, a gente foi louco. O Abílio e o Cláudio brincavam comigo. Ah, a gente foi doido, a gente apostou em você. Mas era assim: eles queriam uma pessoa de RH que tivesse uma base financeira. E, de fato, André, você que conhece muita gente no mercado, você deve saber, não é comum você ter um perfil de alguém que é finanças, né? Eu fui CFO em várias operações, né? Negócios, e também VP de gente, que também fui em diferentes empresas, né? Então, no fundo, assim, eles me encontraram. E o Abílio, o que que o Abílio foi maravilhoso? Primeiro, porque ele, infelizmente, faleceu, mas deixou um legado muito, muito maravilhoso, inspirando várias pessoas. Para mim, ele era um exemplo no que ele conseguia reunir dentro do que ele escreveu naquele livro dele, Caminhos e Escolhas, né? Ele conseguia equilibrar o que era determinação, trabalho, superação, ao mesmo tempo uma pessoa mega disciplinada nessa visão de esportes, né? Sabendo que o corpo tem que estar bem para o espírito e a mente estar bem, né? E ele tinha um lado espiritual maravilhoso que fazia com que a gente vivesse, né, no ambiente de trabalho coisas muito inusitadas, né? Por exemplo, a gente, como eu comentei, sentava numa sala compartilhada. Quando acontecia, às vezes, sabe, uma coisa de errado, outra coisa de errado, alguém na área não conseguiu tal coisa, ele sentia isso, falava assim: vou chamar o irmão, um padre, né, amigo dele, e ele vinha, né? E a gente se dava as mãos, a gente rezava um Pai Nosso em conjunto, a gente tinha esse momento de celebração que, vamos combinar, é raro isso acontecer no nosso mundo corporativo. E ele tinha esse lado, e ele nunca deixava de falar desse lado. Então, para mim, são profissionalmente duas pessoas que me deixaram muitas marcas e um exemplo maravilhoso a seguir.
Muito bacana. Vou pegar o gancho nisso que você acabou de mencionar. É, como é que foi para você sair da área financeira e entrar na área de gente? Porque isso realmente é atípico, né? A gente vê movimentos aí talvez mais recentes dentro de uma terminologia de gente e gestão, né? Isso, Saindo do RH, capital humano, gente e gestão. Mas eu imagino que nessa época, GPA foi quando? 2000 que você entrou? 2008. Eu 2008, então era fiquei, bem diferente. é bem diferente. Mas é muito interessante isso que você está perguntando. Bom, primeiro, assim, essa minha ida para a área de RH, que eu solicitei, né, para ir para a área de gente e gestão, era assim que era chamada a área de RH na Ambev, em 2005, né? Tá? E quando eu fiz essa mudança, ninguém entendeu muito, né? Mas eu, na verdade, foi para mim um pouco de um resgate. Para mim, não houve uma dificuldade, André. Primeiro, porque eu acho que eu fiz administração junto com matemática, como faculdade, durante 2 anos e meio. Aí depois eu fui efetivada no estágio que eu estava, tive que largar matemática. Então, eu sempre tive muita facilidade com essa visão de número, análise e tal. É, e isso eu acho que me possibilitou crescer muito na área financeira. Mas mesmo eu, como financeira, eu sempre fui uma pessoa vinculada a essa coisa de ser professora em para várias áreas. Os meus times que passaram por mim foram times que saíram com um alto nível de conhecimento da área, mesmo não tendo sabido nada anteriormente, né? Então, eu sempre tive essa característica do conhecimento, treinamento e a real. Eu tenho uma origem que eu era artista. Então, assim, como todo artista tem que ir onde o povo está, né? Eu realmente sempre tive esse lado de gostar de gente, né? É, gostar de estar falando para pessoas, né? Me sentir muito confortável, assim, compartilhando o meu conhecimento. Sempre foi algo que me deu muito prazer. Então, essa mudança para a área de gente e gestão, para mim, foi uma transição fácil, mas eu confesso que na Ambev queriam que eu mudasse para uma sub-área, porque eu não mudei como head, né? Eu mudei como uma posição de diretoria. Tinha uma diretoria de remuneração que estava vazia e tinha uma diretoria de, eles hoje chamam People Continuity em inglês, né? Que é a área que Uhum. junta recrutamento, treinamento, avaliação, né? O que a gente chama mais comumente de desenvolvimento organizacional nas Certo. empresas. DHO. Uhum. DHO. E aí eu pedi para ir para essa cadeira. E queriam me botar na outra cadeira de remuneração. Eu falei, Sim. não, eu não quero ir para remuneração, eu quero ir para essa cadeira. E eu me lembro que estava todo mundo resistindo, cara. E eu fiz um negócio muito inusitado, né? Vou contar rapidinho esse caso. Eu E, cheguei, eu estava indo para uma reunião e comecei a escrever um e-mail para o vice-presidente de RH na época, né? É, que era o Ricardo Virkert. E eu escrevi uhum. assim: 7 bons motivos para a Cláudia ser a pessoa de DHO, né? E aí eu listei, aí mandei. E aí, na época, né, ele me contou depois, né, que ele pegou, foi mostrar para o presidente naquele momento, que era o Luiz Fernando Edmond, e o Luiz Fernando Uhum. falou assim, cara, legal, esse jeitão Ambev, né? Uhum. Dá para ela aí, vamos ver o que, que vai dar. E realmente foi muito bacana, foi um sucesso. Eu reputo, porque foi quando a gente mudou sistemas, a gente melhorou e evoluiu tremendamente o que eram os instrumentos de avaliação de competências, do ciclo de gente, né? Essa coisa de discutir pessoa, potencial, etc. Então foi uma época. O próprio programa Trainee, foi na minha época que a gente lançou, tinha tanta gente talentosa que sobrava, né, do programa Trainee. Internamente, a Uhum. gente criou um outro programa chamado Programa Talentos. Então, foi assim, obviamente que a gente nunca faz sozinho, né? Eu tive um time Claro. maravilhoso de diretos, né? Que me ajudaram muito no que foi essa minha performance, a ponto de, em 2006, no mês de 2006, foi um momento que estava tendo toda uma mudança, chegou um vice-presidente novo, um belga, né, por conta dessa fusão com a Interbrew, e esse cara, Uhum. depois de alguns meses convivendo comigo, me promoveu para uma posição de diretoria. Foi quando eu virei diretora na Ambev. Naquele momento, eu era a única mulher entre 54 posições de diretoria e vice-presidente, né? Tinha outras mulheres, inclusive brasileiras, também gringas, né? Na Interbrew, lá na Bélgica, a Marina, do CSC, a Flávia Foger, da parte de marketing, né? E no Brasil Uhum. tinha eu. Brasil e Que América bacana. Latina, né? Que era a Ambev, era esse escopo na época. Muito bom.
Vou de novo pegar o gancho no que você acabou de comentar. Se a gente pega a temática de equidade de gênero, Sim. né? Como é que foi para você, como mulher, construir essa carreira executiva de sucesso? E aí, especificamente na trajetória como conselheira, que dica ou que dicas você daria para mulheres que querem atuar, passar a atuar em conselhos? Tá. Vamos dividir essa pergunta. As dicas eu falo daqui a pouco. Vou falar sobre essa visão de equidade. Olha, André, eu não tenho dúvida que há sim uma forma, quando uma mulher está numa trilha de carreira crescendo, ou está num grupo em discussão, existem vários vieses inconscientes acontecendo e que a gente se dá conta. E é claro que chateia quando você vê, assim, ou um homem falando por cima de você, ou você fala uma coisa, ninguém ouve. O cara fala a mesma coisa, 2 minutos depois, todo mundo: "Nossa, que ideia sensacional". Isso acontece com várias mulheres e a gente fica rindo, né, quando está um grupo só de mulheres. Também, assim, oportunidade. Muitas vezes as pessoas não oferecem uma oportunidade para a mulher, porque é mulher, e aí como é que vai? Vai sair da casa dos pais, ou como é que vai fazer com o marido? E, na verdade, eu não tive essa questão. O meu momento de carreira, onde eu estava realmente ascendendo de analista virando gerente, de gerente virando diretora, de diretora virando vice-presidente, que aí já foi no GPA, foi um momento que, assim, o grande tempo foi na Ambev. E lá na Ambev eu nunca senti comigo algum preconceito do tipo, não vou falar para ela dessa oportunidade, porque senão ela não vai. E eu recebi convites que me fizeram crescer, independente de saber que tinha questões de gênero, sim, no Mas, ambiente, né. mas aí era algo que não pegava para Cláudia ou era a cultura da Ambev que dava oportunidades para o gênero feminino? Eu acho que a Ambev, ela dava oportunidades, assim eu sentia, porque não era só eu que recebia convites, só que é uma empresa que atua no Brasil inteiro, na época, né, Brahma crescendo, então você tem que se mudar muito. Então, ó, eu comecei na Brahma no Rio, em 91, 93 eu fui transferida para Maceió, 94 eu voltei para o Rio, 95 eu vim para São Paulo, aí eu fui fazer MBA fora. Quando eu terminei o MBA, recebi várias propostas e da Ambev para voltar para Salvador. Aí voltei e casei. Aí, quando meu filho tinha 25 dias, me ligaram para eu ser diretora financeira da operação da Brahma na Venezuela, que estava com um problemaço, tinham mandado um executivo para lá e o cara pediu arrego, não sabia por onde começar. Eu fui expatriada. Aí depois precisavam de mim no Rio, eu voltei repatriada, né? Para o Rio de Janeiro. E depois mudei de área e vim para São Paulo, e no final das contas foi onde terminei minha carreira, foi em São Paulo. Então, eu me mudei bastante no tempo que eu estava lá. As oportunidades foram oferecidas. Eu poderia ter dito não, mas me pareceram oportunidades que pode um pouco, às vezes, um sacrifício pessoal, mas elas me traziam muito conhecimento. Eu via que elas contribuíam não só para um crescimento hierárquico, mas também com um crescimento de repertório mesmo, né? Então eu falei assim, cara, não dá para não aceitar. Eu acho que o que acontece é que nem sempre todas as mulheres têm essas condições, né? Eu tive condição de aceitar tudo isso, porque uma parte dessa minha carreira eu estava solteira. E a outra parte, eu já estava casada com meu primeiro marido, né, com o Ademir, com quem fui casada há 25 anos, e ele, baiano, tranquilo, acha que tudo vai dar certo sempre, né? Ele falava assim: não, nega, você vai, eu vou. E ele já empresário, tinha negócios na Bahia, né? Mais velho que eu, 10 anos. Então, ele foi sempre um apoiador, ele sempre foi aquela pessoa que fala, pô, pé de galinha não mata pinto, né? Então, assim, as crianças estão bem, está tudo alimentado, está tudo feliz. É uma Ele, simplificação que dá um certo conforto. Então, era ótimo. ele é o pai do Davi, Simão e da Sofia. Ele é o Ah, pai dos que meus legal. 3 filhos. Aham. E aí, falando sobre as As dicas dicas, para mulheres atuarem em conselho, como é que sim. você vê isso? Então, as dicas, eu acho que passa por uma visão que, para entrar em conselho, você sabe também, André, são cadeiras caras, poucas. Hoje eu vejo
pessoas que falam que querem um dia ser conselheiras, mas elas talvez não tenham atentado ao longo da sua carreira profissional com o que deveriam cuidar. Minha visão é que tem que pensar em ir para o conselho uma mulher ou um homem que tenha consciência que tem uma contribuição relevante a dar, ou seja, alguém que tenha ou uma trajetória, por exemplo, na área de RH, na área de gente, na área financeira, numa área de marketing, alguém que tenha vivido uma carreira que trouxe muitos conhecimentos sólidos, profundos, para essa pessoa poder contribuir com isso, fazendo o colegiado de um conselho. Então, eu acho que, assim, para quem já está mais na idade de ser conselheira, é o que é a sua carreira, e muitas vezes a gente precisa até ter alguém, um mentor, para poder refletir a respeito de como a gente conta essa história, porque muitas vezes a gente nem para contar a história numa forma mais voltada para ir para um conselho, né? Segunda dica, eu acho que é a visão mesmo de ir atrás da formação, né? Assim, alguém vai te entrevistar para um conselho, você tem que ter mínimo de conhecimentos de governança corporativa, né? Para você ter, você é professor, como eu, lá do IBGC, né? Então, a gente tem que estar cuidando dessa visão da formação. E a terceira dica é assim: nesse momento da formação, você acaba também interagindo com um network diferente, né? Se você só anda entre executivos, vão pensar para você uma cadeira no mundo executivo. Se você quer começar a trilhar esse caminho para ir para conselhos, você tem que estar permeando, participando de eventos onde esse público de conselheiros estarão. Seja para alguém te conhecer, a gente sabe que a maior parte ainda dos assentos em conselho não são selecionados por hunting, são selecionados, vêm de indicações, então quem não me conhece não vai me indicar, né? E como mulher, o que eu faço, assim, eu tenho que confessar que toda vez que alguém me pede uma indicação de alguém, usualmente eu indico mulheres. Eu acho que isso é uma maneira de uma empurra a outra, mas tenho que confessar a você, André, que ultimamente nem está sendo um esforço para convencer as pessoas, porque, de um modo geral, a gente vive conselhos de administração consultivos buscando contratar mulheres, porque já tem muitos homens na sala. Então, esse tema da diversidade de gênero, né? Eu acho que, e mesmo da equidade, eu acho que é um tema que, graças a Deus, veio para ficar e traz muitos ganhos, porque você muda, né, de novo, né, o conhecimento, a forma de expressar, as experiências que são trazidas para uma sala de conselho. E a gente Eu, sabe que não dá para você ter um conselho que não reflita, talvez, o que é uma base de clientes seu. Senão você isso, está isso. falando, tendo alguém te orientando, mas a pessoa não é o teu cliente. Então, eu acho que essa desconexão, que eu ainda vejo acontecer em muitos conselhos, ela não é produtiva, ela não maximiza o impacto positivo do conselho de administração. Muito bom, Cláudia, porque eu acho que você tem aí a experiência de já ter atuado em tantos conselhos e ter construído a tua carreira executiva como mulher. De fato, se a gente pega aí estatísticas mais atuais, 80% aproximadamente das vagas de conselho ainda estão na indicação, portanto, é o Sim, networking. Somente 20% são feitas por empresas de hunting, né? De board search, como por exemplo a minha e algumas outras. Esse número está crescendo, o mercado está sim. mudando, mas de fato é muito importante investir nessa parte do network. E você falou da formação, mas eu acho que dá para complementar, além da formação, tem a atualização, é seguir estudando, né? E a É, gente sabe, né, o quanto a gente segue estudando, né? Eu, você, para a gente dar aula, para a gente seguir nessa carreira, fazendo palestra, atuando em conselho, trabalhando com diferentes clientes. Então, o chamado lifelong learning ou é atualização isso. constante é muito importante, né? É. Então, É a gente se engraçado, né? conheceu, a A gente se gente conheceu se conheceu fazendo pessoalmente isso. fazendo isso, né? É. Agora é legal você ter chamado a atenção, você foi mais preciso que eu, e isso é sempre importante, porque quando eu falo formação, eu falei da formação de conselheiro, mas na minha cabeça a formação é para o resto da vida, se atualizando nos temas. Mas é melhor fazer essa distinção como você fez, porque é a formação, mas também a atualização constante. Muito bom, André. Legal.
Você falou ali atrás aquela frase, né? Todo artista deve ir, ou tem que ir aonde o povo está. É, E é canta meu muito linda essa coração. frase, né? Exatamente, né? E eu vejo você, né? Já tinha te ouvido falar, a gente já conversou pessoalmente, e quem está nos assistindo vê essa tua leveza, essa tua alegria, o bom humor, né? Como é que é ter essa personalidade, esse estilo, em meio a conselhos que, em muitos casos, são ambientes mais sérios, mais sisudos, as pessoas um pouco mais, talvez, fechadas, com uma certa obrigação de postura, né, mais contida. Você já se sentiu incompreendida ou mal interpretada por conta desse seu jeito mais natural, mais informal? É, obviamente que a gente não está sempre rindo, né, gargalhando, Claro. brincando. Então, no fundo, o que eu vejo eu me sinto muito feliz de estar continuando até hoje, ser uma pessoa leve, bem-humorada, né, simples até, né, sendo acessível. E acho que eu consigo me manter assim, dosando ousadia com bom senso. Então, muitas vezes, você reage, né, numa reunião e você não tem certeza se aquela forma de reagir espontânea vai agradar. É uma ousadia, né? Mas também na hora que você sabe que o bicho está pegando, que vem um ponto mais de difícil condução, você também é a hora de você virar e falar assim: ó, gente, vamos falar aqui de uma maneira consciente. Então você usa, eu faço assim, eu tento trazer a visão da consciência, a visão da análise, para a gente abordar o tema de uma maneira mais estruturada e não emocional, porque muitas vezes os temas, André, eles vêm para a reunião quando, por exemplo, é alguma empresa que tem um conselho e tem um acionista relevante dentro da sala, né? Normalmente já vem pronto. O cara, né? Ou a moça, né, se for o caso de uma fundadora, já sabe o que quer fazer. E o conselho, no fundo, é assim, está no caminho, né? É quase assim, algo que o cara tem que lidar e convencer, mas nem sempre convence, né? E aí a gente tem que abordar. Então, eu diria que eu consigo me manter assim, juntando um pouco de ousadia com bom senso, né? Não é É. sempre que eu solto os rompantes. E sabe, Cláudia, eu te ouvindo, eu acho que é muito importante a gente não confundir alegria, leveza com superficialidade, É isso. Aí você né? tocou no Porque segundo ponto que eu ia falar. Eu acho assim, o primeiro, eu acho que assim, eu consegui ser assim, dessa maneira ainda, porque eu doso ousadia com bom senso. E o segundo, aí eu tenho que te confessar que o que me dá uma licença poética, quase, para eu ser como eu sou, não necessariamente seguindo o estereótipo existente no mundo dos conselhos, é o fato da minha capacidade de estudo e profundidade. Eu sou naturalmente uma pessoa estudiosa, então, eh, então é muito comum para mim ir para reuniões de conselho, onde eu chego lá e, eu estudei o material, então eu sei o que vem em cada slide, qual foi o racional do management team quando fez, e chamo atenção para isso. Não necessariamente meus pares, às vezes veem isso, eles: "Nossa, mas isso não estava", "Estava sim, está no slide tal". Aí o pessoal: "Ah, é verdade", né. Então eu falei assim: "Ó, mas" então, no fundo, essa profundidade, ela me garante o pessoal vai falar assim: "Pô, ela não é uma doida, ela é realmente alguém estudiosa", também é parte da personalidade dela, assim como a leveza, a alegria, né, que de fato é. Mas eu tenho que te dizer, André, eu já fui, muito mais, eh, eu vou botar entre aspas, doidinha, né, na leitura, talvez, do pessoal falar assim: "Cara, a Cláudia é impulsiva, é meio doida". Eu acho que na Ambev alguém diria isso. E, de fato, mais jovem eu era. A idade ajuda um monte, né, pra gente ajuda. Opa, se ajuda. Opa, se ir ajuda. ganhando temperança, né, que eu acho que é uma palavra que hoje eu me julgo muito mais do que quando eu era, mais jovem, né. Eu tenho hoje bastante temperança. É, eu corrigi, em termos dos exageros, 80% talvez do que os outros acham exagerado, mas eu tenho consciência que 20% eu não vou corrigir. Eu não vou, eu não quero, porque no fundo, o que ocorre, André, quando você tem o seu estilo, a sua autenticidade,
as pessoas, elas também querem isso. Ninguém quer ter perto alguém que é igual a todo mundo. E talvez o que ocorra é que alguns conselhos de empresas muito, tradicionais, até conservadoras, talvez olhe para mim e não queira me levar para o conselho, e está tudo bem. Outra pessoa cumprirá esse papel de uma maneira muito bacana, porque também é verdade, um conselho, e uma empresa, ela tem um jeito de ser, né, a cultura, né. É muito difícil fazer uma revolução cultural, eu acredito em evoluções culturais, que são necessárias sempre, né. Mas não uma revolução. Então, tá tudo certo. E sobre ser incompreendida, eu já tive mais preocupação com isso, sabe? E já vi gente assim olhar para mim, eh, ter uma primeira impressão e aí senta para conversar comigo e se surpreende, fala assim: "Nossa, você é muito profunda, né, interessante", e aí a pessoa fica surpresa. Então eu dou chance, vai surgir a ocasião da pessoa conversar comigo e saber realmente a amplitude do que eu sou, porque é muito restritivo a gente falar: "Ah, fulano é alegre". Não, fulano é alegre, é entusiasmado, é pau para toda obra, é determinado, é estudioso, né. A gente, no fundo, é um leque de características dentro da nossa identidade, né. Uhum. Sabe que eu te ouvindo, isso tem tudo a ver com essa iniciativa aqui do Conversa com Propósito, porque o meu objetivo principal é ir além da figura pública, sabe, Cláudia? Então é o ser humano mesmo, a pessoa que teve dor de barriga, que teve receio, que titubeou em algum momento, porque todos nós passamos por isso, sabe? E aí quando você traz esse tema de, puxa, se conectar, de criar vínculo, de entender quem é o ser humano e não somente o conselheiro ou conselheira que está É ali, isso. isso vale para as empresas, para a liderança, para os times, né? A gente vai falar ainda mais sobre isso. Tem muito a ver com relações verdadeiras, e eu acho que a gente está precisando cada Isso, vez mais disso, né? isso. Muito bom, muito É isso bom. mesmo, é isso mesmo. Você mesmo lá Eu no retreat, você lembra a nossa conversa? Que lembro, você claro. falou assim: "Pô, eu te conhecia como a", como é que você falou? Não, é porque eu tinha, obviamente, acompanhava, a gente se conhece lá do IBGC, você foi conselheira no IBGC, e aí eu vi a figura pública, e de repente a gente começou a conversar e você começou a trazer alguns comentários sobre espiritualidade. E aí eu falei, uau, tem aqui uma perspectiva muito bacana e muito mais profunda. E daqui a pouco a gente vai chegar nela nessa conversa, porque eu quero ir para lá também, né? Então, eu acho que tem a ver com tudo isso que a gente está falando aqui. É, eu vou seguir aqui nessa temática da persona pública. Então, você é uma profissional hoje multimídia, né? Você tem um podcast, né, o Liderança em Pauta, tem uma presença ativa nas redes sociais. E eu, inclusive, vi que você gravou até um episódio no seu podcast, que é mais curtinho, que você fala que você foi recusada em um conselho por conta dessa atuação mais assídua nas redes, né? Como é que você vê o impacto da tua reputação nesse caminho de ser uma pessoa mais pública e também uma conselheira? É. Acho que há alguns anos atrás, porque hoje muita gente vê o que eu tenho de conteúdo, mas nem sempre foi assim, né. Eu escrevo, André, para as redes sociais, principalmente LinkedIn, que continua sendo minha rede mais forte, desde 2015. Em 2020, eu fui fazer um programa de autoconhecimento, onde de lá saiu uma missão de vida, de compartilhar o que eu sei e o que eu sou, né. E por conta de inspirada com isso, a gente estava na pandemia, e aí em setembro de 20 eu falei assim: "Não, vou levar isso a sério, vou montar uma equipe, porque eu quero expandir a maneira como eu me comunico". Para ser bem honesta, eu não fiz conta nenhuma, eu não isso não era um investimento, não era um negócio, foi uma coisa totalmente movida por um alinhamento com o meu propósito, né, que saiu nesse curso, muito alinhado com uma coisa de eu querer retomar esse meu vínculo com uma veia artística, né, que sempre esteve em mim, né, e está até hoje, não tem como sair. Então eu achei que, assim, esse ir para essa veia ia ser muito interessante. Eu te confesso que meus amigos de conselho, que frequentam principalmente o nosso ambiente do VGC, né,
eu sinto que me olhavam julgando, né? Assim, pô, que porra é essa, né? O que que ela tá fazendo, né? Vai ser na hora vai assim, pim, na hora que eu falar aqui. Isso aí. Não tem essa. Aqui a É, gente fala o que a gente pensa, é como a gente é. eu sinto que havia esse julgamento. Mas a real é que o mundo mudou muito. Uhum. As redes digitais, o que ela cresceu, hoje você vê profissionais de todas as esferas. Uhum. Médicos que são figuras públicas e que compartilham um conteúdo maravilhoso, que instrui o público, né? Tudo bem, Uhum. também pode ter gente que atua nas redes com um conteúdo um pouco mais superficial, e às vezes é superficial e tem seguidor pra caramba. Então, não necessariamente Tem. você tem um conteúdo, como é o meu caso, um conteúdo profundo de governança, gestão, liderança, Uhum. reflexões sobre a vida, né? Enfim, sobre características e habilidades socioemocionais que fazem a diferença, dicas do que fazer aqui e acolá, né? Eu escrevo muito sobre isso, contando tombos, né? Eu não conto só sucesso, eu falo quando fui demitida, quando não sei o quê, porque eu acho que é, as pessoas só não contam, né? Mas todo É mundo verdade. passou por algum dilema desse na construção da sua carreira, né? E quem não tá, quem não admite é porque não está falando a verdade, né, Cláudio? Exatamente. Ou porque é duro, né? Porque, Uhum. queira ou não, uma demissão é um sentimento de rejeição. E Mas é tem parte muitos, da história mas de muita gente. faz parte. E no fundo, quando você consegue transformar isso, realmente assim, eu acho que você ganha muito em termos do Uhum. aprendizado, e talvez daí essa coisa da espiritualidade, da abertura para um universo que também faz as coisas se movimentarem. A gente Uhum. cresce na vida corporativa, André, esse tem sido o meu aprendizado, talvez dos últimos 2 anos, de uma maneira mais profunda. É, a gente cresce achando que a gente tem controle sobre tudo, né? A gente faz a diferença, nós somos protagonistas, que são frases que a gente ouve na carreira a vida inteira. Você tem que ser protagonista, né? Há valores escritos na parede de várias empresas, protagonismo, Sim. né? Aham. E está tudo certo com isso, mas também a aceitação que as coisas ocorrem quando tem que ocorrer e os ciclos mudam, faz parte, né, da vida, né? Eu acho que isso é muito poderoso, né? Então, eu tenho uma sensação de que, com o mundo mudando, como eu vi que mudou nos últimos anos, principalmente pós-pandemia, que tudo foi muito mais para o digital, né? Muitas pessoas entraram para essa jornada digital. E muita gente hoje me procura me perguntando, Cláudia, qual é a dica? Como é que faz para entrar no mundo digital? O que que você presta atenção, o que não, né? Então eu brinco que às vezes eu atirei no que vi e acertei no que não vi, né? Aham. Eu Aham. falo, não acertei o que não vi, tá aí, mais uma oportunidade, né? Ao ter feito essa escolha lá em 2020 de ser mais pública no digital, mais uma oportunidade de adquirir um conhecimento para compartilhar. Então isso me enche de prazer, né? E Muito. eu vejo que também, assim, olha o que aconteceu, André. Eu recentemente, uma das empresas que eu entrei para o conselho, né, que foi a CPFL, né, Uhum. eu não sou do setor de energia, né? Então, Uhum. quando essa foi feita uma posição por um headhunter, né? Quando ele me Uhum. ligou falando, ó, eu estou propondo seu nome, você tem interesse em participar do processo, eu tenho, tal. E acabei sendo a pessoa escolhida, né? Obviamente fiz entrevista até com os chineses, em inglês, Sim. claro, né? Então uma Uhum. série de coisas ajudou, né? O fato de falar bem inglês, o fato de ser uma pessoa que domina várias áreas, então é um elemento para o conselho poder contribuir. Mas eu fiquei surpresa, porque eu vejo que tem outras mulheres que são profundas conhecedoras do setor de energia, né? Então eu achei assim, pô, ninguém me conhece, como é que, né, a coisa andou? E aí ele virou e falou, Cláudia, quando teve a primeira reunião que eu levei os nomes, a gente estava numa mesa, tinha umas 6 pessoas, todas te conheciam. Todas admiravam o seu trabalho e o que você escreve, acerca do que você escreve na internet. Então, para mim, assim, de novo, eu tirei no que vi e acertei no que não vi. Talvez o fato de eu ser uma pessoa pública, também quem me liga sabe o que esperar, sabe? Não vai esperar alguém, papai e mamãe, vai esperar alguém que tenha esse lado de buscar evolução, de trazer o contraditório, de ser corajosa, também contributiva, né? Mas, enfim, então eu acho que é isso. Muito bacana, muito bacana. Eu estava colando aqui, olhando no teu LinkedIn,
você deixa a carreira executiva, tua última posição foi como CEO da FENAC, né? Em janeiro de 17. Mas E você já... depois eu fui também do Grupo NC, aonde eu Ah, sim, é era verdade. vice-presidente de várias áreas, etc. Mas também passei pela FENAC como CEO da operação aqui no Brasil. Tá, mas aí você já tinha começado a atuar em Sim, conselhos, se eu estou vendo certo, é o primeiro isso. deles na Arezzo, é Isso. isso? Em Na Areia 2013. Zantou. Como é que foi essa decisão? Foi um convite que te fizeram? Foi algo que você foi atrás, no sentido de, em paralelo à carreira executiva, começar a carreira como conselheira? André, eu nem sabia que poderia almejar ser conselheira em 2013. Claro que eu sabia o que era um conselho de administração, porque eu própria, como executiva, desde o GPA, que era de capital aberto, e eu já numa posição de vice-presidente, eu fazia várias apresentações para o conselho, né? Claro. Mas eu não, estou falando já de 2008, né? Mas eu não tinha assim uma meta que era assim, quero ser conselheira. Para mim era uma coisa muito longe, porque eu via Uhum. as pessoas que estavam em conselho serem pessoas bem mais velhas, né? Sim. Então eu Uhum. falava assim, cara, não é nem uma coisa para pensar. Até que aí de novo o universo, né? E aí isso é uma coisa que a gente tem que cuidar, né? O que a gente se tem consistência, e eu gosto dessa palavra na minha Isso. vida, a pessoa sabe que pode te chamar para tal desafio que é interessante. E foi assim. Como é que eu entrei na Arezo? O Anderson Birman, né, que é Uhum. o fundador da Arezo, junto com o Alexandre Birman, que criou a Schutz, né? Eles se Uhum. uniram, formaram a Arezo Co. e abriram o capital da empresa em 2011. Em Uhum. 2013, o fundo, né, que ajudou eles estava meio que saindo, eles foram mudar os membros do conselho, e o Anderson Birman, que era o presidente do conselho, virou para a VP de RH da Arezo na época, que coincidentemente foi minha subordinada na Ambev. Ele virou e falou: Raquel, pô, eu quero trazer mulher para o conselho. Isso em 2013, olha só. É, vê se você acha alguém aí. Aí ela virou e falou assim: você conhece a Cláudia Elisa? Cara, você tem que conhecer essa mulher. E aí fui conhecer o Anderson, pô, imediata conexão de espíritos, né, de crenças. Eu tenho uma admiração profunda por tudo que é fundador, então eu acho que essa honra que eu tenho a quem que originou uma empresa, até numa visão sistêmica de ancestralidade e tudo, né, eu acho que isso é sentido. Então, normalmente os donos, eles têm comigo uma relação muito profunda, né. E ele me entrevistou e me convidou para fazer parte do conselho. Nós éramos 10 no conselho, 3 mulheres. Naquele momento, 2013, ninguém tinha curso de conselheira mulher, era muito raro, né? Sim. As 3 nós que entramos, né? Nenhuma tinha curso de formação de conselho, olha só. Olha Fomos fazer só. depois, eu mesmo fui fazer em 2013, Uhum. aí foi que eu me juntei ao IBGC em Sim. 2013, né? Uhum. E nesse momento, imagine, quando eu recebi esse convite, eu tinha 44 anos. Eu era muito Uhum. jovem, mas eu Uhum. tinha certeza que era algo que estava batendo na minha porta e que eu não poderia, né, abrir mão, né? E aí me juntei, né? Eu tinha saído da Via Varejo, né? Teve toda uma reestruturação por conta do que foi as reorganizações societárias envolvendo franceses, família Klein, etc. Né? Eu era CFO lá, então na verdade eu estava no mercado e pintou esse convite, eu fui. Mas, na sequência, uns 3 meses depois que eu tinha assumido essa cadeira como conselheira, eu fui chamada para uma conversa com a turma do Grupo Votorantim, na Votorantim Cimentos, uma posição global em gente, né? E aceitei, e na verdade, tanto de um lado como do outro, obviamente, tive a conversa e os dois toparam. Na Votorantim, no caso, ó, não dá para ter vários conselhos, um conselho dá. E também eu mesma sabia que só dava para ter um. E fui, então, trazendo essa vida de conselheira em paralelo com a vida executiva entre 2013 e 2019, que eu estava lá no grupo NC, e aí, enfim, teve uma mudança no grupo, tudo levou a essa visão mesmo de, ó, o grau que eles estavam ainda de produção, de governança, etc., eles precisavam alcançar uma direção, e eu diria que eu era um pouco à frente do que eles estavam naquele momento querendo viver, né? E eu tomei então a decisão que, pô, eu não vou continuar sendo executivo, eu vou ficar só em conselhos, né?
E assim foi. Muito bom. Me conte uma coisa, a partir daquele momento e com toda essa bagagem que você teve como executiva e agora como conselheira, quais foram as tuas maiores dificuldades no início de virar a chave, de entender aquela máxima do IBGC, nose in, fingers out, de, olha, não, aqui eu sou conselheira, eu não sou executiva ou gestora. Como é que foi isso para você? Foi super desafiador. Você sabe que eu agradeço todo dia ao Anderson Birma pela paciência comigo, como presidente do conselho, porque no final das contas, a gente, quando é executivo e a gente migra para essa carreira de conselheiro, a gente ainda está, eu brinco entre aspas, né, com o cacuete do executivo. O que é o cacuete do executivo? A gente quer responder rápido, a gente não faz pergunta, a gente dá uma opinião sobre o que eu acho que tem que ser feito, né? É, e, no fundo, eu acho que para quem está no management team, né, no time de alta liderança, tem uma frustração quando um conselheiro adota menos perguntas e mais afirmações ou sugestões, né? Porque supõe quase como que se aquilo que a pessoa está falando o executivo não fez, né? Ou não tem explorado antes. Então, tem Aquela um pouco de postura do arrogância. professor de executivo e executiva, né? É isso. Uhum, E, então, eu diria que foi um desafio essa visão de cada vez menos fazer afirmações, querer uhum. ditar, ó, tem que fazer assim, tem que fazer assado, e foi uma evolução em fazer cada vez mais perguntas e trazer é, questionamentos e até para fazer checagens, né? Por exemplo, às vezes eu tenho sugestões para dar, mas em vez de virar e falar assim, ó, eu Uhum. acho que tem que ser feito isso, eu viro e falo assim, vocês pensaram em tal ação? Vocês fizeram tal coisa? Bom, se a pessoa já fez, você não vai falar nada, você fala muito bem, né? Uhum. Uhum. No fundo, você também está querendo fazer sua contribuição, Uhum. influenciando, Uhum. mas a forma é muito importante e muito diferente, realmente fazendo mais perguntas, né? E Uhum. quando você entra em conselhos bons, com pessoas experientes, e eu tive essa sorte, né? Sempre tive conselhos com pessoas muito experientes do meu lado, né? Uhum. Você aprende observando. Você vê, olha Claro. que interessante a maneira como essa pessoa perguntou. Olha só, estou vendo Uhum. que essa pessoa é contra esse tema, mas ela não foi frontal. Ela, no fundo, fez essa manobra e leu um pouco do cenário. Sei. Eu vejo que também outra característica diferente, quando a gente é executivo, a execução, o bater meta, o liderar o time, reportar, isso ocupa 100% do nosso tempo, se não 100, Uhum. talvez 100, e como a gente trabalha normalmente 120% do tempo, os outros 20 é para as outras coisas, né? E quando você é conselheiro, tem uma habilidade que passa a ser muito mais relevante, eu acho, do que na vida executiva, que é uma visão de influência, comunicação Uhum. empática, entendendo melhor o outro ponto de vista, quase uma pausa, em vez de Uhum. ter a sua cabeça cheia de ideias e pensando de uma maneira eletrizante, você está realmente assim, tranquilo, né, com a cabeça fria, prestando atenção no que está acontecendo na sala. E eu te Uhum. confesso, André, que eu senti essa dificuldade, não no Conselho da Arezzo, onde eu fiquei 4 anos, mas quando eu fui para o meu segundo Conselho de Empresas de Capital Aberto, na TOTUS, né? Que tinha, eu diria assim, uma complexidade maior, a gente estava fazendo uma sucessão do fundador para uma posição de chairman, ele era CEO. Então, nessa complexidade, havia mais necessidade da pausa e do entender o que estava sendo não dito, mas que existia, né? Uhum. E eu não tinha essa facilidade, tanto que eu fui fazer um curso. E para mim, esse junto com outro curso que eu fiz em 2023, foram assim cursos que foram transformadores na minha vida, né? Cursos de dinâmica de grupo, né? Psychosocial Dynamics lá no Tavistock Institute, na Inglaterra. Ah, que bacana. E lá eles têm um certificado chamado Certificate of Dynamics at Board Level, né? Certificado de Uhum. nível de Ué, conselho. E esse curso me ensinou muitas coisas que depois você vai vivendo, praticando e vai se desenvolvendo. sabe que eu te ouvindo, lembrei do Arthur Grimbaum, que eu entrevistei num Ele outro sabia. episódio do Boticário, e ele falou que quando ele se via como CEO resolvendo uma série de coisas da operação, batendo bumbo,
e distante da inovação, da estratégia, do médio prazo, ele falou: eu tenho que mudar, eu tenho que sair da posição de CEO. E essa foi uma das faíscas da origem da mudança dele no papel. Então, isso que você traz aí dessa realidade de carreira executiva para conselho e a virada de chave é muito legítimo, né? Porque é Muito, isso, você vai muito. se dando conta que você está trabalhando junto com os executivos e executivas, junto com a gestão, mas também com os outros do conselho e entendendo aquilo que você falou no início, que é qual que é a sua contribuição nesse grupo, Exatamente, não é? exatamente, exatamente. Então, E isso que outra você coisa falou que da eu... estratégia é importante também, né, porque, Uhum. a gente vive, né, quando eu falo que eu tive assim, o privilégio de estar em conselhos bons, são conselhos que tinham uma pegada num foco estratégico maior, porque muitos conselhos ainda que estão se aprimorando, né, uma empresa que acabou de implantar governança e está evoluindo, acaba que as discussões elas ainda ocorrem muito numa visão tática operacional, só o orçamento, tal, isso talvez represente 60, 70% da discussão. E só 30 é o futuro. Os bons conselhos, 70% do tempo você está discutindo inovações, o que pode transformar o nosso business, estratégia, né, alinhamento, cultura, em vez de e só em talvez 40, 30, 40% é que você olha como está indo o resultado do ano, né, e por aí vai. Então, esses são os bons conselhos, e a gente tem que ajudar para empurrar para ir nessa direção. Outra pergunta que me surgiu aqui te ouvindo foi assim: na Cassol, você é presidente do conselho. Sim, O que você traz, que você pode ressaltar para a gente das diferenças entre a atuação como conselheira em tantas empresas, e você ainda está como sim, conselheira, ainda não, você segue como conselheira em várias organizações, mas na Cassol você é presidente do conselho. Quais são as sim. principais diferenças aí nessas duas posições? Eu acho que, assim, tem uma diferença que é o tempo de dedicação, né, quando você é presidente de conselho, sem dúvida você tem que ter uma atuação ainda mais ativa junto ao conselho, junto aos executivos, junto aos acionistas, no caso, né, eh, e isso é algo que demanda, né, então você tem que ter consciência que ao ser presidente de um conselho, isso é quase como que ocupar o espaço de um outro conselho que você poderia pegar, né. Segundo, eu acho que a visão da responsabilidade, porque o presidente do conselho, ele dá o tom do que vai ser discussão de estratégia com o que é passado, né, olhar pelo retrovisor e olhar para diante, porque é o presidente do conselho que define a pauta, que define a agenda do que a gente vai ver ao longo do ano, né. Eh, é o presidente do conselho aquele que garante que temas que estão na pauta sejam discutidos e, eventualmente, sejam até retirados e postergados. Isso ocorre. Adiados. Uhum. Muitas vezes a gente coloca um tema na pauta, entendendo que há um alinhamento em relação ao tema, e na reunião você vê que não há. E ao perceber que não há, cabe ao presidente do conselho o papel de vai falar assim: gente, eu estou sentindo que esse tema não está maduro. Então, assim, eu acho que a gente tem que levar para uma próxima reunião. Vamos trabalhar mais um mês nisso e a gente volta no mês que vem? Cara, em um mês aconteceu outras coisas, o mundo melhorou, piorou, sei lá, deixou aquilo que talvez fosse algo super relevante, perdeu um pouco do que era o impacto ou relevância que havia, né. Então, assim, tem uma forma de agir que, de fato, cabe ao presidente do conselho. Eu gosto muito de dizer, ele não é um chefe ou um líder dos demais conselheiros, ele é um primo inter pares, né, o que a gente fala. Ele é igualmente um conselheiro, mas ao mesmo tempo ele é um maestro, né, ele é alguém que está tentando contornar, né, nas empresas familiares é muito comum, né, a gente ter, às vezes, algum acionista que não necessariamente tem bom relacionamento com outro acionista, eh então, isso é algo que o presidente do conselho precisa entender e ver como é que vai resolver para levar adiante, né? De tal sorte a ser um conselho que agregue valor. E, André, o que que eu penso? Isso é uma coisa que eu confesso a você que eu curto,
no mundo dos conselhos, diferente do mundo de executivos, você entra com um mandato, 2 anos, podendo ser renovável por mais dois. Quando você é executivo, você entra e você acha que, a priori, você vai ficar o resto da vida, né? Mas as empresas mudam. O que é necessário de comportamentos, habilidades, né, ter a bordo, mudam. E eu acho que quando executivo, aquele negócio do quando a pessoa é demitida, é rejeitado, né, um sentimento ruim, isso não é falado, porque a gente não entende que é um ciclo natural. Em conselhos, é um ciclo natural ter uma renovação do conselho, né? Então, por exemplo, você tem um mandato de 2 anos, em 2 anos, ó, evoluímos nisso, nisso, nisso. Aí você ganha mais 2 anos, né? Enfim, então eu acho que esse é um processo interessante também nos conselhos, diferentemente do que ocorre na vida executiva, né? É. Acho que é natural e indicado, né? É a tal da Óbvio, alternância. Então você precisa da óbvio. renovação mesmo. É, eu pensando aqui nessa tua vivência e nas diferentes empresas que você atua hoje como conselheira. Então, uma Camil, agora a CPFL mais recente, que Nossa, aliás, eu só fico pensando, né? O prato cheio de estudos que você não tem, né? Uma pessoa que nossa. gosta de estudar, né? Mas aí pega uma Smart Fit, a Beneficência Portuguesa e o Grupo Cassol. E aí vou até puxar assim o IBGC como um conselho que você atuou também. Tem uma palavra que eu vendo você falar que é adaptabilidade. Sim. E o que você pode comentar, Cláudia, sobre essa dança, essa valsa, falando da artista, de atuar em ambientes e culturas tão diferentes É. como conselheira? São ambientes e culturas diferentes e eu diria que isso tem impacto no rito, né? Então, por Uhum. exemplo, a CPFL, né, por ter um acionista, né, 85% da empresa são dos chineses, da State Grid, Uhum. a reunião é em inglês, o presidente do conselho é um chinês, então existe um ritual, um rito Certo. de como é seguido, como é apresentado, tal. Na primeira reunião, você fala, nossa, isso aqui é diferente. Na segunda, você começa a achar assim, pô, é diferente, mas eu vou dar a minha opinião. E, Uhum. no fim das contas, assim, muda às vezes o estilo, mas cada um é cada um, né? Eu tenho muita confiança, se me escolheram para estar ali, é porque já sabem quem eu sou, já sabem que eu Certo. sou uma pessoa que gosta de contribuir, etc. E assim eu ajo. Agora, não pode não ser adaptado e querer mudar tudo por o que você acha que é melhor. Se você entende que está num conselho cujo rito, forma de ser é muito diferente de você, cara, pega o Uhum. boné e vai embora. Uhum. Porque Uhum. não vai acontecer de você mudar tudo para ser como você quer. Na verdade, eu gosto de pensar que sou um elemento sempre de influência para a gente eventualmente fazer de uma forma diferente. Foi assim quando eu entrei em 2021 no conselho, Uhum. 2022 no conselho da 2021, foi certo, no conselho da Cassol, né? Uhum. A forma como a gente foi evoluindo, as discussões e etc. Pô, são 9 holdings familiares, né? Algumas no conselho, representando os outros, mas você vai conduzindo de uma forma. Aí, quando hoje eu estou numa Smart Fit, tem presente na sala um fundo, que é o Pátria, o Uhum. Uhum. GIC, um representante lá, o CBPP do Canadá, né? Então, Uhum. assim, tem uma forma de agir, mas não me choca o rito diferente ou a forma diferente. O que eu tenho sempre dentro de mim é, na medida que eu posso contribuir, e assim o faço, para a gente ganhar cada vez mais boas práticas de governança corporativa nesses conselhos, assim eu faço. Tem lugares que a gente fala e adotam já para a próxima reunião, e tem lugares onde demora 6 meses para essas melhores práticas ocorrerem, né? Então, eu diria que talvez eu foque menos
no como é o jeitão, como é cada um, e mais no que, olha, estamos todos aqui para contribuir para o que é o melhor para a empresa. Então, como é que a gente pode fazer isso sem quebrar cristal e todo mundo se odiar, tá junto, né? E agora, naturalmente, tem conselhos onde você está que você é mais gostoso, e tem conselhos onde você está que você vê que é mais formal, né? Mas todos, eu confesso, me dão assim uma não abro mão da minha vontade de contribuir para uma melhoria das melhores práticas de governança, foco no futuro, estratégia, gente, por aí vai. Que acaba sendo muito da minha contribuição nos conselhos onde eu atuo. E a temática pessoas, gente e cultura. O quanto você percebe isso presente nas pautas dos conselhos onde você está atuando hoje? Eu vou falar não só onde eu atuo, mas também onde eu atuei, porque todos são bem recentes, né? Eu vejo que é um tema cada vez mais frequente, mas, a meu ver, ainda numa proporção menor do que deveria. Eu vejo que é um tema que tem tecnicidades grandes. Por exemplo, uma discussão de uma política de remuneração, né? Ela pode ter N caminhos. Não dá para levar toda essa discussão para o conselho, porque tomaria muito tempo. E então você deixa no comitê. Então, eu diria que os temas da pauta de gente, eles são muito discutidos de uma maneira profunda, estruturada, no comitê de pessoas. E, a meu ver, o que faz a diferença para a gente ter esse tema presente de uma maneira contributiva, impactante, meaningful, né, significativa, é você ter um bom coordenador do comitê de pessoas, porque, de um modo geral, as agendas, elas sempre têm um momento de report dos comitês, né? Eu diria que é uma boa prática de governança você estabelecer uma agenda de reunião do CA, do conselho, onde vai ter um momento que tem um report do comitê, né? E nesse report do comitê de pessoas, por exemplo, a pessoa que seja conselheira e está lá para dar esse report tem que saber fazer isso de uma maneira que seja simples, não deixando de falar tudo que foi olhado, mas também garantindo assim, olha, esse é o caminho que é o melhor. E aí, André, se alguém não ficar convencido, cabe essa pessoa virar e falar o seguinte: esse tema eu não estou convencida, eu gostaria que a gente colocasse na pauta para uma reflexão futura. Te confesso que nunca vi isso acontecer com o tema de gente. Já vi acontecer com aquisições, discussão de estratégia, alguém não está convencido e fala, não, quero ir, não vamos decidir agora, temos que ter mais uma reunião, né? Nunca vi assim um tema de gente ser trazido para virar e falar assim, ó, discordo desse caminho completamente, quero trazer a discussão que vocês estão no comitê de pessoas, trazer para cá, para a sala, né? Isso nunca aconteceu, né? Mas também é verdade os conselhos que têm, a meu ver, a sabedoria de colocar como membro do conselho alguém que é expert na área de gente, né? Que é o meu caso, é um papel significativo que eu cumpro nos conselhos onde eu estou. Eu acho que esses conselhos eles têm uma vantagem, porque os demais membros do colegiado eles ficam seguros, não, putz, é, essa pessoa está realmente fazendo todas as perguntas como eu faria, né? E se o conselho não tem um comitê, por exemplo, um comitê de pessoas, como lidar com isso? Se o conselho não tiver, sempre a minha recomendação é que isso seja estabelecido. É muito Uhum. comum nas empresas, principalmente as familiares que estão começando a Conselho estruturar. consultivo e aquilo É, tudo. elas normalmente colocam um comitê de finanças, né, e auditoria e não tem um comitê de pessoas. De novo, se eu estou nesse conselho, eu tento empurrar para a gente constituir esse comitê. Mas se não é possível, a ideia é você tentar colocar esse tema, ou ir colocando esse tema dentro da própria agenda do conselho, né? E aí dentro do conselho, no meu caso, eu acabo liderando, falando: olha, esse tema que vai vir, se vocês me permitirem, eu gostaria de estar falando diretamente com o executivo, o diretor de RH, ou a diretora de RH, para a gente evoluir, para vir para a gente um pouco mais mastigado, pode ser? E as pessoas topam, né? Tudo bem, me faz, eu diria até às vezes, trabalhar mais do que é a minha função exata de conselheira, porque você está discutindo
o conceito com o management team. Mas se o conselho não tem essa maturidade de já vir pronto, o que é o menos pior, se é que a gente pode falar isso? É a gente ser fingers out ou a gente ajudar numa discussão para estruturar e vir para o conselho num formato estratégico importante que vai trazer o próprio crescimento da compreensão sobre o tema, né, para os demais conselheiros. Eu prefiro essa segunda alternativa, né? E Cláudia, olhando para o papel do conselho, né? A visão estratégica, perenidade do negócio, e aí trazendo para a temática de ESG, como é que a gente equilibra essa visão de resultado trimestral, principalmente nas abertas, ou então uma visão mais curto prazo nas investidas de fundo, com a sustentabilidade ou perenidade do negócio? É. Esse tema ESG, a gente sabe, ganhou relevância, principalmente quando veio esse nome ESG, que alguns hoje em dia estão criticando, eu gosto muito. Eu acho que falar ESG deixa muito mais claro o que é uma pauta de sustentabilidade. Porque, no fundo, deixa claro que você tem que tomar conta, né? Cuidar de aspectos de governança, resultado está aí dentro, aspectos sociais, porque afinal a empresa existe num contexto, e aspectos ambientais, já que a empresa tem um impacto né, no meio ambiente sempre, de alguma maneira, né? Ou se não tem tão diretamente, algum fornecedor tem. Então, no final, o ecossistema em volta daquela empresa precisa estar antenado, né, e trabalhando, né, em conjunto. É, Algumas empresas ainda têm muita resistência, André, desse tema. Parece um tema meio assim, marqueteiro, né? E que faz gastar dinheiro. O que, quando a gente tem e estou em empresas onde esse tema é mais maduro, a gente vê que ele é um divisor de águas. Quando entra a pauta ESG, ou às vezes até por conta de ser uma pauta muito extensa, a formação de um comitê de sustentabilidade, comitê de ESG, eu diria que assim, o nível das discussões, o material que é trazido, o enfoque estratégico que isso ganha dentro da forma de agir da empresa, porque ESG não é uma área à parte, sustentabilidade não é uma área à parte, é uma forma de fazer. Então, eu diria que isso vem de uma maneira mais fluida. Então, assim, na medida que as pessoas se convençam que ESG não é bobagem, ESG não é custo a mais, eu acho que as pessoas vão trazendo o tema de uma maneira crescente dentro dos seus negócios. E como que equilibra com o resultado do curto prazo? É que, na verdade, não se opõe ao resultado de curto prazo, né? É, mas o que eu vejo é que muitas vezes tem pessoas que estão num conselho e são muito apaixonadas, são mais ativistas no tema e querem forçar para aquilo acontecer num ritmo mais rápido e acelerado do que a empresa tem condições. Seja condições econômicas, seja condições culturais, né, no seu jeito de ser, né? É, e aí, quando isso ocorre, eu pessoalmente acho que a gente corre o risco de ser inconsistente. Inconsistente porque você vai começar e na hora que dá um soluço, o resultado piora, você para tudo. Sinceramente, é muito melhor você entender que setor eu estou, qual o grau de maturidade que eu tenho de uma série de práticas que cuidem de indicadores que são direcionados a uma maior governança, um melhor cuidado com o meio ambiente, com a sociedade, com os colaboradores, né? É muito melhor você analisar isso e eleger temas que você vai estar trabalhando no ano 1 ao ano 3, no ano 3 ao ano 6. E isso ser uma coisa que vai entrando de uma maneira mais sólida, consistente e sem soluço. Eu acho que o soluço ele atrapalha a pauta de ESG nas empresas. Sabe que recentemente eu ouvi um podcast eu sigo o podcast Dare to Lead da Brené Brown Eu e ela também, sou entrevistou apaixonada. e ela entrevistou um autor chamado James Clear, que é o autor daquele Atomic Habits, Hábitos Isso. Atômicos. E ele tem uma frase que tem muito a ver com isso que você está falando, porque é aquela possível dicotomia entre a intensidade e a consistência. E ele diz que a gente não chega ao nível dos nossos objetivos. A gente fica no nível da qualidade dos nossos sistemas. É.
Então, não é o sprint de 100 metros, né? É a visão de maratona e a estrutura que você está criando para poder, de fato, dar sequência, ter É, consistência, ter continuidade, né? é. Eu vi que Então, você escreveu sobre isso no LinkedIn, isso, e quando eu vi isso. que você escreveu, eu até fui atrás de ouvir esse podcast. Ele é Uhum. muito bom. Tem um Muito bom. outro podcast que eu amo dela, no Dare to Lead, que é ela entrevistando aquela Lisa Leahy, que é uma coautora junto com o Robert Keegan, daquele Immunity to Change, Imunidade à Mudança. Me trouxe várias reflexões esse segundo podcast dela. Então, eu adoro a Brené Brown. E isso que você está falando, cara, e eu vi o teu artigo, você falou muito sobre o exemplo pessoal, você fica no nível dos seus sistemas, você deu o seu exemplo do sistema mais do que você colocou de disciplina na meditação, na prática de exercícios. Mas eu confesso que quando eu vi o seu artigo, que você escreveu essa frase, na hora me veio à cabeça de que o ambiente corporativo, gente, ele é muito mais do que só cadeiras e hierarquia. É essa maneira de você empurrar as coisas, né? É exatamente isso. Pode ter um objetivo gigante do que eu quero atingir com SG, mas o sistema onde aquilo opera, sistema cultural, de gestão, de prioridades, né? Isso é o que vai ditar o ritmo de alcançar esses objetivos grandes. E, sem sombra de dúvida, eu acho que a consistência ela é muito importante. A intensidade é legal, cara. Sem intensidade você não muda, né? Porque é o arrobo. É, mas ao mesmo tempo eu acho que a consistência ela é muito mais, para mim, né? A minha vivência, a consistência é mais importante que a intensidade. Muito bom, Cláudia. Já pensei que a gente pode daqui a pouco inventar uma moda e fazer uma roda de conversas aí. Já Sim, imaginou a gente entrevistando outras pessoas? O que, que não daria? Muito bom. Ave Maria, vai ser legal, não vai? Agora, da onde surge a ideia da mentoria Sharp? Você recentemente lançou esse Foi. programa, tá com acho que está nos últimos lugares disponíveis, né? Uma turma acho que de Isso. 12 pessoas somente, né? Eu queria que você contasse um pouquinho de onde nasceu isso e qual é o teu objetivo de oferecer essa mentoria Sharp para o mercado. É. Eu já sou mentora há muitos anos. Desde 2000 eu sou mentora. Eu fiz MBA fora com bolsa da Fundação Estudar e quando eu voltei, a fundação tem uma coisa muito grande de que você contribui para a própria comunidade, né? Então, eu sou muito ativa lá e depois fui mentora, sou mentora do PEDEC, do IBGC, B3, etc., que é o programa de mentoria para conselheiras. Mas o que eu percebo, eu sou contratada como conselheira, como mentora de pessoas de C-level, de organizações, né? Posições chave e tal, momentos de transição, a pessoa sentou pela primeira vez na cadeira, está tendo alguns desafios, né? E eu acho que é sempre bom ter um mentor ou uma mentora perto quando isso ocorre, né? Mas sempre foram atuações one-on-one, ou seja, eu mais uma pessoa. E aí, André, desde que eu fiz aquele curso que eu comentei lá no Tavistock em 2019 sobre dinâmicas de grupo, e desde que eu fiz o curso no Schumacher College, né, com o pessoal do BGC em 2023, que a gente foi estudar ecologia profunda, fomos estudar modelos de cidades que eles chamam transition cities, né, cidades que vivem um modelo de transição, de atuação em comunidade e tal. Ficou claro para mim, com ambas experiências, que uma mentoria com um grupo, ela é muito mais potente e poderosa do que o one-on-one. No one-on-one, muitas vezes o mentorado ele traz alguma situação nas palavras dele, mas é como ele viu, mas não é a verdade, entendeu? Quando você bota um grupo junto, não tem jeito, você revela o que você é. Nas mínimas atitudes, até na hora como você vai tomar o café no coffee break e como você se relaciona com os outros. Tudo é informação para um mentor poder evoluir. Então, no fundo, a mentoria SASP, de onde ela surgiu? Dessa minha vontade de, ao ter feito esses cursos e ao ter evoluído nas minhas reflexões, aprendizados, outros cursos, psicologia positiva, eu falei, cara, eu não vejo que tem
ninguém disponibilizando uma forma de conhecimento para os outros que a pessoa vá aprender em tão pouco tempo muitas ferramentas para ela ser mais feliz, ela conseguir alcançar um objetivo, alcançar todo o seu potencial de uma maneira mais efetiva, mais rápida, né? Sem tanta dureza, com leveza, né? Então, eu acho que assim, a mentoria chave tem tudo a ver com o que eu, no fundo, sempre quis para mim, mas que não foi tão fácil para mim. Então, é quase como se eu quisesse compartilhar mesmo, sabe? O pulo do gato, as coisas que foram me transformando e que eu fui buscando comigo, fruto de leituras, evoluir, eu queria dizer para as pessoas, assim, e tem que ser um grupo. O grupo é um grupo de 12, tem uma visão, por que 12? Porque 12 eu acho um número profético, são os 12 apóstolos, são os 12 meses do ano, 1 mais 2 é 3, que é na numerologia, é o número da comunicação. 12, você consegue ver o que ocorre em termos dos grupos e subgrupos que se formam, porque 12 pode ser 2 grupos de 6, pode ser 3 de 4, 4 de 3, pode ter uma dupla e todos os outros 10, enfim, você consegue ver uma movimentação maior, e no fundo, quando a gente quer, no nosso mundo, evoluir, você não evolui sozinho, você evolui através da sua interação, da sua influência, na relação mesmo em volta, né? Para você ser mais estratégico, mais efetivo no que você consegue impactar e poder, né, gerar de movimento, né? Então, por isso surgiu a mentoria. É assim, uma vontade de continuar fazendo o que eu, desde 2020, vi lá, de compartilhar o que eu sei, o que eu sou, né? Num ambiente seguro. Tem que ser em grupo, porque o grupo ele vai permitir é, que a pessoa, que o mentorado aprenda ainda mais sobre ele próprio, e aí não vai ser só comigo, né? Vai ser com os outros 11 colegas que estão no grupo, né? É, e eu tenho uma frase que eu uso muito e que eu vivi essa frase lá no Tavistock, que você não é você. No fundo, muitas pessoas nem sabem o que ela tem de identidade, né? Aí, quando eu falo identidade, esse é inclusive um termo, né, usado conceitualmente dentro de conceitos de psicologia social, é, tudo que te define. Eu, no caso, eu não sou só a Cláudia Carioca, de 56 anos e mãe, e executiva e conselheira. Eu sou também uma mulher branca, loura, filho de portugueses, né, sem estudo, uma série de coisas. Sou alegre, mas sou profunda. Então, tudo isso é a minha identidade. Mas ela não se manifesta sempre assim em tudo que é lugar que eu vou. Então, você não é você é você em contato com o outro. O outro inspira sair de dentro de você uma parte da sua identidade. E quando a gente tem essa consciência, em vez da gente continuar reclamando do outro, a gente passa a observar o que em mim eu tenho que trabalhar para conseguir estar mais confiante, autoconfiante e ser mais pleno, né? Tá em mais plenitude, né? E existem ferramentas, existem técnicas, existem conceitos, né, que muitas vezes a gente desconhece, né? Vivências. Então, eu botei tudo isso aí num encontro de mais de 30 horas, onde o último encontro é 1 hora e meia comigo, de uma mentoria aí sim individual, para a gente falar um pouco sobre o processo e para a gente definir um plano de ação, porque também uma frase que eu uso muito e direto na mentoria, que é o universo premia o movimento. Eu vejo muita gente mergulhar em autoconhecimento, né? Mas no fundo isso entra aqui e não aqui, né? E no fundo a gente tem que ter uma descoberta, né, de como a gente impacta o ambiente em volta, que a gente aprenda no nosso espírito, na nossa alma, nas nossas emoções, e não na cabeça. Se for só na cabeça, vai embora rapidinho, tem que mudar. E é isso que a mentoria se propõe, fazer. E Sharp é uma sigla que significa? Sharp, no fundo, eu gostei da palavra, porque eu acho que sharp, Aham, às vezes, sim, alguém aham, entende o ponto, isso, né? aham, E, na verdade, ele é um acrônimo de sabedoria e aham, habilidade para a sua reinvenção pessoal e profissional. Eu adoro a palavra reinvenção. A aham, palavra mudança causa muita resistência, né? Às vezes a pessoa fala, você tem que mudar, e ninguém nem ouve o que vem na sequência, né? Mas se você virar e falar assim, olha que legal essa reinvenção, as pessoas veem como algo
E reinvenção tem a ver com inovar, tem a ver com um processo criativo. E eu acho que isso é muito mais mobilizador pelo bem do que a mudança, que parece que é um mobilizador pelo risco, né? Então, em cada palavrinha aí teve um cuidado meu do que escolher para escrever. Muito bom, muito bom. Falando agora, tem um bloco de perguntas que eu faço sempre no final de todos os episódios. Eu queria É, te pedir para trazer um livro ou um filme que te marcou, que é importante para você. tem um filme que eu costumo dizer que é o meu filme predileto de vida, e ele traz um aspecto que a gente não falou aqui em nenhum momento nessa conversa. Interessante agora analisar isso. É um filme chamado Cruzada, é um filme de 2005. Cruzada. Em Hum. inglês o nome é Kingdom of Heaven, né? Reino dos Céus. Uhum. Então, ele é um filme. Você conhece esse filme? Você viu esse filme? Não, não, não assisti. Não. Ele é um filme, o diretor é o Ridley Scott, né? O Orlando Bloom, o Uhum. ator principal, tem a Eva Green, né? E ele se passa no final do século XII, né? Num período que é entre a Segunda e a Terceira Cruzada, e conta a Uhum. história de nobres crusaders, né? Que vão para Jerusalém para exatamente salvaguardar Jerusalém, né? Porque foi um período de mais de 100 anos que os cristãos eles tiveram domínio sobre Jerusalém, né? Mas sempre havia ataques, né, dos muçulmanos frequentes, né? E naquele momento, né, eles sabiam que estava tendo a movimentação do Saladino, que era um rei muçulmano. Então, na verdade, o filme ele conta essa história que se passa, né, numa visão dos cruzados indo para a cruzada, Saladino tentando invadir, uma guerra que acaba com uma composição onde quem está no castelo consegue sair sem ser morto, né? E o Mas Saladino, além, mas, e o Saladino mas toma. além, Isso é além o do aspecto terreno do filme. histórico, legal. Mas por que ele te marcou tanto? Porque no filme eles abordam vários temas que são quase que um tabu na época e que me fizeram muito refletir. Primeiro, o personagem principal, que é o Balian, né, que está indo para Jerusalém, se junta a um grupo de Crusaders, né, ele perdeu uma mulher que se suicidou. Então, eu achei assim um quê interessante para demonstrar que assim, por que, que ela abriu mão da vida, né? E no fundo, você depois, quando passa o filme, você entende. Tem um momento no filme que ele conhece uma atriz, né, que é a Sibila, que é a Eva Green, e ela é casada. E o cara com quem ela é casado é o cara que quer a guerra. E o rei, né, irmão de Sibila, sabe que não pode ter uma guerra, senão vai todo mundo morrer, né? Ele quer evitar. E ele tenta convencer Balian a matar o marido da Eva Green. Pô, e você não é apaixonado por ela? Aproveita, mata aí, né? E óbvio, ele, por uma questão de ser um cara correto, ele e prezar a vida, até porque ele viu a perda da esposa, da mulher, da vida, né? Isso são as minhas analogias. Ele não matou o marido da Sibila, e esse marido foi lá, entrou em guerra com o Saladino, atiçou, e fruto disso o Saladino invadiu mesmo Jerusalém, e o Balian lá dentro tentando conseguir. Mas foi uma desgraça, foi muito difícil, foram dias e dias, semanas, né, lutando uns contra os outros. E aí, para mim, tem uma cena muito marcante que a Eva Green fala: "Cara, você vê, se você tivesse feito um pequeno mal, matar o marido, você teria prevenido um mal maior, né?" Então, no fundo, eu acho que assim, a gente diria assim, mas é claro que não tem que matar, né, o cara. Mas quando você vê o final do filme, você vê o sofrimento que foi, você vê um amor que não se realizou, eu não sei, eu fico pensando, puxa, cara, o cara era um mau elemento da porra, né? Se ele tivesse matado o cara, nada disso teria acontecido. Então, para mim, é uma coisa, é uma temática que me chama a atenção, porque, primeiro, a gente duvida do ser humano menos do que deveria. Todo mundo acredita que o outro não faria, e às vezes essa pessoa faria uma maldade, né? Para prevenir um mal maior, né? É,
E eu acho que assim, essa visão do que você vai construindo, uma coisa que vai outra, e um final que poderia ter sido diferente, a gente nunca consegue olhar para trás e saber, e se eu tivesse feito aquilo? Você só vive com o que você tem hoje. Isso é uma temática que me interessa muito, né? Porque muita gente fala, eu me arrependo, e olha para trás. E não é uma característica minha, né? Eu sempre falo, foi tudo bom, se não tivesse acontecido aquilo, não teria aprendido tudo que sei hoje, né? Então, por isso esse filme me marca, ele traz reflexões profundas sobre utilitarismo, se manter fiel à sua essência, honestidade, verdade, congruência de valores, e preços que se pagam por não realizar, às vezes, o que outros esperariam ou não realizar o que seria um caminho mais fácil, né? E, Muito bom, muito e é bom. Eu isso vou que eu assistir, gosto vou desse assistir. filme, eu acho bem profundo. Muito bom. E que pergunta você teria para mim nessa nossa conversa? Ai, cara, olha, nosso papo aqui ele foi interessante, né? É, Bom, já que eu acabei de falar aí do filme, né? Eu sei lá, eu gostaria de ouvir um pouco, talvez, da sua perspectiva, né? Porque essa perspectiva que eu trouxe, né, da integridade, do fazer o que é certo, mesmo que seja custoso para diante, né? Eu acho que isso é uma é um tema muito relevante até no nosso mundo de conselhos, né. Mas eu sei lá, eu queria te ouvir um pouco, talvez, o que que você pensa sobre isso, o que que você reflete sobre essa visão, talvez utilitarista, um pequeno mal para prevenir um grande mal, né. Como você se pauta nas suas decisões em relação a isso? É, muito bom. Eu sou filho da Dona Gilda. Dona Gilda, minha mãe, faleceu em 2017 e uma mulher de assim pulso muito firme que sempre mostrou que existe o certo e o errado e não tem zona cinza. Então, eu vou contar uma história que eu, com uns 8 anos de idade, começava a nadar. Eu nado até hoje cedo nadei, né, antes aqui dessa nossa conversa. E eu estava treinando e eu saía da natação faminto, ia para a esquina do clube e ficava olhando aquela vitrine. E aqui em Curitiba tem um pão com farofa doce chamado chineque, que é super. É uma delícia, né? Eu ficava olhando para aquilo e aí, obviamente, não tinha dinheiro e ficava assim esperando a hora que minha mãe ia me buscar para voltar para casa para comer alguma coisa. E aí eu estava ali olhando aquilo. E aí notei que as pessoas iam para o caixa, imagina, 8, 9 anos eu tinha. E aí eu pagava, compravam o que queriam, o caixa dava o ticket, as pessoas iam para o balcão, entregavam para a balconista via, entregava o produto, amassava o papelzinho que era o do pedido e jogava numa lata de lixo do lado de fora do balcão da padaria. Aí eu olhei aquilo e falei... Aí fingi que derrubei alguma coisa, enfiei a mão no lixo, fui lá para fora, peguei vários papeizinhos e voltei e pedi. Eu quero um chineque, mais um chineque. Comi uns 4 chineques assim. E aí minha mãe veio buscar, acostumado com aquele devorador que comia quase que a perna da mesa, né, se pudesse. E aí eu tava tranquilo. Daí ela falou assim, você não vai comer? Daí eu falei, não vou comer. Você comeu alguma coisa? E aí a mentira, Cláudia, era assim, pecado mortal. Ia cair um raio, sabe? E aí eu comecei a ficar assim, daí eu falei, comi. Ah, comeu o quê? Eu comi chineque. Com que dinheiro? E aí, obviamente, eu E aí contei, né? Aí ela parou e falou, muito bem, amanhã nós vamos até a padaria. E aí você vai pegar esse dinheiro, e me deu na véspera o dinheiro, você vai procurar o dono ou o gerente da padaria, você vai se apresentar e você vai dizer essa frase, eu vim aqui devolver o dinheiro porque eu roubei ontem. E você vai usar a palavra roubei. E eu falei, não, vai ter que falar essa palavra. Cara, E que aí, momento. no dia seguinte, eu fui lá e entreguei, né, o dinheiro, trêmula, assim, voz, né, querendo chorar, e falei, eu roubei e eu vim aqui devolver porque não é certo. Isso está comigo até hoje, né? E aí
ele falou, puxa, o mundo seria muito melhor se tivesse pessoas como você. Então eu tive várias lições. Eu fiz uma palestra sobre compliance na Votorantim, em São Olha, Paulo, e contei essa história, porque eu acho que é isso, são as histórias que fazem o que a gente é hoje, né? Então, o tema da integridade, para mim, ele é absolutamente essencial, sabe? E eu já tive situações, por exemplo, existe uma confusão muito grande no mundo empresarial entre o que é o headhunter e o job hunter, né? O headhunter atende as empresas, o job hunter atende pessoas físicas. Situação de um CEO que foi tomar um café comigo para ficar no radar, aquela coisa, tudo bem. aham, Passa uma semana, ele quer outro café. Uma semana, outro café, tudo bem, a pessoa está ansiosa, em transição, mas já tomou o café, eu já estou com o currículo e etc. Sabe que os clientes não são as empresas, somente as pessoas. E aí ele falou, olha, então eu vim aqui para te falar uma coisa, que dada a nossa amizade, eu queria dizer que eu coloco os meus 2 primeiros salários como um incentivo para me ajudar na recolocação. E o filho da dona Gilda, né, eu sou muito firme e assertivo, eu falei, fulano, é muito bom você estar trazendo esse tema, porque eu vou te dizer uma coisa, eu fiquei na minha cabeça, será que ele está oferecendo para mim ou está oferecendo para a empresa, né? Vou te dizer uma coisa, se eu souber que qualquer pessoa nessa empresa aceitou dinheiro de alguém, eu jogo pela janela. é Porque isso aí. aqui a gente vive o que a gente acredita. E essa empresa tem os meus valores, é o meu sangue, é a minha formação. Então, e aí ele ficou completamente sem graça, terminou o café rapidamente e nunca mais apareceu. Então eu acho que quando a gente vive esse tipo de conduta no dia a dia, isso tem a ver com a reputação que a gente constrói e tem a ver com a sociedade, o país que a gente quer ajudar a amadurecer, né, Cláudia? Então, É, é, acho que é super bacana você dar a chance de eu falar sobre isso, porque tem certas coisas que são inegociáveis, né? Integridade é uma exatamente. delas. Exatamente. Muito bom. E mesmo que tenha consequências para diante, né? Por exemplo, eu falei um caso dramático, o cara não matou alguém. Uhum. Obviamente que é Sim, mais fácil, ninguém vai matar o outro, né? A priori, né? Assim, nunca a gente pensaria nisso. Você já deu um exemplo do que a gente abre mão e pega um pão, né? É, uhum. mas também no mundo de conselhos, quantas vezes eu presencio, André, da gente ter situações que todo mundo na sala sabe que está errado o que está sendo dito, todo mundo sabe que aquilo está sendo feito da forma errada e ninguém fala. Eu sempre falo. E acontece então já aconteceu de eu ter mandato não renovado, porque exatamente o pessoal falou: "Pô, a Cláudia, ela é rígida". Eu falei: "Ao contrário, eu sou mega adaptável, né, a minha história mostra isso". Mas tem coisa que não dá para abrir mão, até porque a gente quando senta numa cadeira de conselho, a gente tem um dever fiduciário, né, a Uhum. gente tem um papel a ser desempenhado, né, e aí isso demanda a gente saber que vai ter momentos que a gente vai falar coisas que não vai agradar todo mundo. Por isso, naquele negócio das dicas lá, que você falou, o que, que você daria de dica, eu vejo que cada vez mais cedo as mulheres, os homens estão virando conselheiros, e eu acho isso ótimo, porque traz novas ideias, isso sempre é legal. Mas quando você está mais novo, você ainda não tem a sua independência financeira, né? Eu tomei a decisão de ser somente conselheira quando, se eu tiver zero conselhos, eu pago minhas contas, entende? Uhum. O que eu Uhum. tenho de patrimônio, etc., me faz ter essa isenção. Se não for renovado um mandato meu, eu não vou ficar bajulando alguém porque eu preciso daquele mandato, porque o dinheiro me faz falta. É claro que a gente que atua como executivo, conselheiro, é claro que a gente quer continuar, todo mundo quer ter uma história longeva, ninguém quer ser Sem trocado toda dúvida. hora, mas a gente precisa ter essa salvaguarda do que é a minha independência, né? Isso. E eu acho que isso é algo muito importante, finalizando, fechando para o mundo dos conselhos. Muito bom. Tenho mais algumas perguntinhas no estilo Rapid Fire da Brené Brown, né? Para a Isso. gente encerrar, que o nosso tempo está chegando no limite. Fala para mim qual que é o melhor ou o pior conselho que você já recebeu. O melhor conselho é, Cláudia, a fruta dá no tempo.
A fruta dá no tempo para mim é meu exemplo de temperança. Toda vez que eu, recebo, assim, alguma coisa, dita, assim, dessa maneira, eu acho que a gente reflete mais, porque tem o nosso tempo, mas tem, às vezes, o tempo em volta. Então eu acho que esse é um conselho, uma frase que eu sempre uso e que me mantém, centrada. O pior, por incrível que pareça, lembra que eu falei da minha mãe, da terapia, não sei o quê? A minha mãe, Sim, ela falava assim: "Minha filha, se omitir é mentir", ou seja, você, ter omissão, né, se omitir, sim. é mentir. Sim. Então, assim, no limite, eu acho que esse não é um bom conselho, porque eu acho que a gente incorpora uma visão de dizer tudo a qualquer hora para todo mundo, e foi algo que eu tive que evoluir muito, porque eu tinha isso muito forte. E, às vezes, tem um momento certo de falar, e eu diria eh, que assim, se omitir momentaneamente não é mentir, é ser estratégico no intuito de influenciar numa direção do que você acredita. E isso para Muito mim deve ser bom, uma frase transformada. muito bom. Se tivesse poderes mágicos por 1 minuto e pudesse mudar uma única coisa no mundo, o que você mudaria? Eu gostaria de recalibrar o pensamento crítico de toda a humanidade. O pensamento crítico, para mim, André, é a visão de que, assim, as pessoas é, elas não compram tudo que ouvem, elas têm um espírito de curiosidade, de perguntar, de tentar entender, mas de onde vem esse número? Mas de onde vem sua opinião? O que está por trás? E a pessoa conseguir ter lógica, né, no que analisa. E pessoas com melhor pensamento crítico escolheriam melhores os seus governantes, eh, fariam melhor nas suas atitudes. Pessoas com pensamento crítico mais apurado entenderiam que, se a gente não fizer algo por uma sociedade com tamanha desigualdade, nós vamos virar reféns e prisioneiros dentro dos nossos condomínios, e a gente vai ter uma sociedade pior, né? Pessoas com pensamento crítico querem aprender, querem estudar, veem na educação uma fonte de inspiração, de crescimento, né? E eu vejo que não ter pensamento crítico está fazendo a gente ter uma sociedade, aqui no Brasil, pelo menos eu vejo isso, né? Muito de mortos-vivos, pessoas que caminham e nem sabem o que questionar, o que pedir. Pessoas sem pensamento crítico deixam os outros manipularem, a si, né? São reféns e não pleiteiam melhores salários, às vezes, né? Pessoa humilde. Então, isso tudo, se eu pudesse, assim, colocar mais pensamento crítico, eu acho que a gente, em todo mundo, até quem seria, questionado, entenderia que faz parte e é correto o questionamento. Então, o mais pensamento crítico, eu acho que ajuda muito a evoluir as conversas. Muito bom. E última pergunta. Pensando nos filhos ou nos netos do Davi, do Simon e da Sofia, quando a Cláudia não tiver mais aqui, tiver feito a sua passagem, não tiver nessa existência, como é que você quer que os filhos ou netos deles relembrem a avó Cláudia? Vó Cláudia era uma pessoa que. Era uma pessoa que estava sempre presente para o que a gente precisasse, assim, no sentido de estar lá, né, sendo um alicerce, uma, um arrimo mesmo, né, uma base. Isso eu acho que meus filhos vão falar de mim, os netos, e de fato eu sinto isso. Minha avó era uma pessoa que não via o problema, ela estava sempre pensando na solução. Era uma pessoa engraçada, mas alegre, viva, amava viver, mas também era uma pessoa que era comprometida, trabalhava demais e super focada nessa visão de construir, né, uma realidade com trabalho, com determinação, com persistência. E minha avó era uma pessoa que teve uma vida de sucesso, uma carreira de sucesso, chegou onde poucas mulheres chegam, mas nunca perdeu a simplicidade dela, a leveza, o jeito carinhoso conosco, né, que somos filhos. E, de um modo geral, com as pessoas, né? Eu acho que é isso que eles vão falar. E é o que eu quero que eles Sensacional, falem. Cláudia. Sensacional. Olha,
Foi muito bom. Acho que foi um dos episódios mais longos que a gente gravou até hoje. O bom de estar gravado é que as pessoas podem ir assistindo aos pedaços, né? Seja no Spotify ou no YouTube. E eu agradeço imensamente aí pela tua abertura, pela tua transparência, pela tua leveza e pela tua disponibilidade, Cláudia. Poxa, André, e eu agradeço pelas perguntas maravilhosas, pelo seu tempo e pela sua dedicação fazendo um podcast como esse acontecer, porque eu sei que a gente, ouvindo diferentes histórias, né, a gente tem diferentes conversas, e diferentes conversas criam diferentes realidades, então é maravilhoso. Isso aí, super, super obrigado. Obrigado a você pela sua audiência, pelo seu tempo, por acompanhar aqui mais essa conversa com um propósito tão especial. Ajude a disseminar essa ideia, essa iniciativa, curta, compartilhe, comente e estamos juntos. Até a próxima conversa com propósito. Muito obrigado.